2 Coríntios 5, versículo 17. Eu até peço aí que, se você não sabe decorado, você decore esse versículo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só. Isso é coisa de escolinha de criancinha ali, ó. Você tem que saber isso aí de cor, né? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos falar de novo? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Mais uma vez, depois eu vou tirar. Vocês não vão ler, né? Eu vou tirar. Aí vocês vão para a prova, tá bom? Vai lá. 1, 2, 3, vai lá. 1, 2, 3. Amém. 1, 2, 3. Assim, se alguém... Agora vamos de novo para consolidar. Assim, se alguém... Glória a Deus. É a metodologia de água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Entendeu? Então você vai repetindo, chega uma hora, irmão, até papagaio repete. Aí depois você vai assimilar, entende? Mas é importante você guardar alguns versículos para a sua vida, quando você estiver caminhando, né, no momento que não dá para ler a palavra de Deus vai brotar no seu coração. Amém? Então, somente esse versículo e vamos prosseguir, irmãos. Jesus, o reconciliador. Nós falamos, eu consinto que você assista, né, a mensagem da semana passada. Jesus, o reconciliador, parte 1. Amém? Falamos sobre a obra de Jesus, a obra tremenda de Jesus que nos reconciliou ao Pai. Jesus Cristo veio para quê? Para resgatar o homem, para reconciliar o homem, conectar novamente o homem a Deus Pai, para restaurar a família de Deus. Irmãos, Deus não é aquele Deus de ficar lá no trono e olha, manda e tal. Deus, ele quer se misturar com a gente, irmão. Deus, ele quer saber dos seus problemas. Ele quer que você dependa dele. Ele quer andar contigo, por isso que deu o Espírito Santo. É um Deus diferente. Não é aquela religiosidade, aquela grandiosidade. Deus, ele está junto. Ele falou, vou te dar o Espírito, o meu Espírito. Eu estarei contigo. É isso que a gente vê na palavra. E uma das coisas, uma obra muito boa que Jesus fez, que eu gosto muito, ele destruiu a religiosidade. Ele picou a religiosidade. Entendeu? Destruiu. Porque o homem estava lá, aquela coisa toda, aquele cerimonial. Ele falou, isso aí não adianta nada se você tiver com o coração impuro. Os fariseus, os doutores da lei chegavam, que tal, eu sou a autoridade de Deus. Jesus falou, raça de víbora, vocês são um sepulcro caiado. Você imaginou, irmão? E Jesus sabia, conhecia o coração deles, a intenção. Não é verdade? Aí eles falaram, vou matar esse cara. Vamos bolar um negócio aí, arrumar um inquérito aí, vamos jogar ele na cadeia, vamos matar ele. Tá falando nossos podres. É isso que Jesus fez. Jesus olhava o coração. Mas Jesus não veio para acusar ninguém. Jesus não veio, ele veio para resgatar até aqueles que ele estava acusando.
Ele queria o que? O arrependimento. Ele queria o confronto para que todos nós, homens, mulheres, jovens, até mesmo a criança que tenha uma maturidade, né? Um discernimento, um coração sincero. Um coração sincero perante Ele. E, olha, Jesus, até hoje, Ele detesta a religiosidade. O que é religiosidade? Você fazer as coisas mecanicamente. Hoje é domingo e tal. Tá. Primeiro lá, 3, 4 louvores, depois as crianças vêm e tal. Agora mesmo vai acabar. Vai ter dia que não vai ficar só louvor, irmão. A gente tem que mudar um pouco. Percebeu? Você não pode ficar no mecânico. Você não pode orar o Pai Nosso rezando. Você tem que, de vez em quando, sozinho na sua casa, ali no seu secreto, você tem que chorar perante a presença de Deus. Você tem que ver a sua podridão. Como o amor de Deus te atingiu. Você tem que ser grato. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode tentar chegar a Deus de forma mecânica. Não chegamos. Não dá. Nós precisamos quebrar a religiosidade para justamente agradarmos a Deus verdadeiramente. Amém? E Jesus, ele veio fazer isso. E quando o homem entende isso, sabe? O jovem, ele avança espiritualmente. A pessoa entende. Aquela mulher lá que estava lá, ungiu o pé de Jesus com um perfume caríssimo, enxugou com seus cabelos. Que isso? Esse homem não é de Deus, não. Se ele fosse de Deus, ele sabia que essa mulher aí, ó. Jesus já viu o coração. Percebeu, irmão? Faça coisas para o Senhor que para os outros pode ser até loucura, não interessa. É de coração. É fruto do amor. O Senhor recebe. Amém? Então, não seja um religioso. Quebre a religiosidade da sua vida. Vai reunir em casa lá a família, dá uma palavra ali do seu vocabulário mesmo. Cante um louvorzinho, ministra, fale um pouco. Você pode falar esse texto aqui, mas é importante você reunir a sua família e dar uma palavra. Você que é marido, né, pai, amém? Você precisa reunir a sua família e direcionar ela na palavra de Deus. Coisas simples, sem demorar muito, mas é importante. Falando, colocando o temor ao Senhor, conforme a palavra de Deus. E o Senhor vai te direcionar. Será que eu estou sendo muito religioso? Será? O que eu tenho que quebrar de religiosidade na minha vida? O que eu tenho? Será que eu estou sendo um sepulcro caiado? Por fora estou bonitinho, por dentro não. São coisas assim. Amém? Eu falei também, irmãos, na verdade nós lemos o versículo 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Nós falamos sobre amor, fé e temor. Amém? Amor está no versículo 14. Temor no versículo 11, fé também. Que Jesus Cristo, ele veio restaurar isso. Aquela pessoa que se encontra com o Senhor Jesus novamente, que a nova criatura começa a brotar nela isso, que ela nasce novamente. Aí vem o Espírito de Deus, pelo amor de Deus Pai, através de Jesus, nós somos atingidos. E pelo amor que nós recebemos, nós começamos a amar também. Aquela pessoa rude, que ela olho por olho, dente por dente, ela começa a ter o coração
amável. Não é que é ser bobo, não. Muitas vezes a pessoa é ser amável. Ter amor é ser bobo. Então você não tem que ser bobo. Mas você tem que amar. Abrir mão. Entender o lado da outra pessoa. Não desejar mal. Perdoar. Sabe? É isso. Amém? Entender também, se a pessoa andar num caminho mau, o juízo que virá sobre a pessoa eternamente. Então, o amor de Deus nos constrange. Amar o ímpio também. De repente a pessoa faz tal coisa, olha, a gente fica indignado. Olha, como é que fulano de tal fez isso, aquilo outro? É fácil de você entender. Essa pessoa não conhece o Senhor Jesus. Se ela conhecesse, teria uma vida como nós. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição em Cristo Jesus. Olha o que nós melhoramos. Assim é a pessoa. Então, procedimentos de pessoas ímpias que não conhecem o Senhor é fruto de estar nas mãos de Deus, é que não é, né? Você entende, irmão? Então é fácil entender quando a pessoa, e quanto mais a pessoa se afunda nas trevas, mais ela vai ser usada por ela. Entendeu? Amém? Amém. Então por isso que o amor de Deus, ele tem que ser uma marca do cristão. O temor de Deus, a reverência, nós temos que ter esse temor. O local sagrado. Olha, aqui é um salão. Você não pode olhar o lugar. É um salão. Mas é um local que a gente consagra a Deus. Para estudar a palavra. Para ministrar. E a gente invoca a presença de Deus aqui nesse lugar. Quantas vezes eu venho aqui sozinho, fazer alguma coisa e fico orando, vendo, Senhor, que aqui seja um local de cura, libertação, da presença do Senhor. Isso é reverência. Reverência também no seu lar, no oculto, em fazer sempre, procurar fazer a coisa certa. Amém? Isso é o temor do Senhor e a reverência que é resgatado justamente quando o homem se volta para o Senhor novamente. Irmãos, a pessoa que não conhece o Senhor, ela não está nem aí, irmão, não tem isso. Fala um montão de coisa, não tem pudor. Por quê? Ela não conhece o Senhor Jesus. Não foi ativado nela tudo isso. Amém? E a fé? Irmãos, a fé é fundamental. Só quem é do Senhor Jesus que tem fé. A fé verdadeira é aquela linkada com a palavra de Deus. Não é uma fé da cabeça da pessoa, eu tenho muita fé e tal. Aquilo que a pessoa está crendo está conforme a palavra de Deus? Não. Então não é a fé segundo o Senhor. Amém? Tudo bem? Ela está colocando, depositando a sua esperança, a sua fé, né? No local errado. Então não dá uma resposta à altura. Amém? Então a nossa fé é fundamental e é restaurada quando a gente busca o Senhor novamente. Amém? Está linkada com o Senhor. Irmãos, e sobre a fé eu quero dizer para você que é importante você crer na palavra. É importante você crer naquilo que Deus fala. Deus fala de forma geral. Mas há palavras que ressaltam e você sente como Deus falando para você. Amém? Essa palavra, muitos falam palavra rema, revelada e tal, mas é Deus falando com você diretamente. Coisas alinhadas com a palavra de Deus. Amém? Então é importante você crer naquilo que Deus falou, que Ele já colocou na palavra dEle. Amém? E se você crer errado, você vai ter o fruto disso. Amém? Aí são várias situações.
né, tem muitos não creem na cura, no sobrenatural de Deus. Deus não vai agir nessa pessoa. Vai até onde a fé dela vai. Percebeu? Deus não vai extrapolar aquilo que você não crê. Se você, a igreja, não é no caso da gente, né, não crê nos dons de línguas e tal. A pessoa não crê. Tu acha que ela vai ser batizada no Espírito Santo com dom de línguas? Não vai. Há uma outra situação? Não vai. Vai até onde ela crê, onde que ela busca. Aí o Senhor vai corresponder. Amém? Assim também com relação a usar a autoridade e o nome de Jesus. Muitos se sentem muito indigno. E todos nós realmente somos, mas o Senhor nos designou. Amém? E aí a pessoa, ela restringe a unção e a autoridade que Deus já nos deu para pregar o evangelho, para falar, para repreender o mal, para que haja cura. Então nós precisamos ter fé, nos preparar, ir lá, e o Senhor vai nos abençoar tremendamente. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, nós falamos também que Deus, Ele nos substituiu. Ele foi ali na cruz e tomou o nosso lugar. Nós paramos justamente aí. Agora nós vamos avançar no versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Então, não é, eu até dei o exemplo, você largar tudo agora, se apresentar, eu quero morar aqui na igreja e tal, né? Servir ao Senhor. Falei, você vai ter que trabalhar, vai ter que ter o seu recurso. Dá vontade. Eu, na verdade, quero falar aqui com vocês, quando eu era criança, quantas vezes eu pensei nisso? Eu queria morar aqui. Ficar aqui, morar aqui nesse negócio aqui. É muito bom a igreja, né? Então, eu queria, era um lugar bom para mim. E nós temos que viver para o Senhor. Se Ele nos deu vida em Cristo Jesus, nos resgatou, agora nós temos que dar a nossa vida para Ele e vivermos segundo a direção, segundo a orientação de Deus para nós. Você vai ter o seu trabalho, vai ter as suas coisas, vai ter a sua família, vai cuidar de tudo e ao mesmo tempo vai fazer tudo conforme a direção de Deus para a sua vida. Não mais da sua cabeça, não mais de qualquer jeito, mas sim conforme o Senhor deseja. Buscando a orientação de Deus, andando nos padrões de Deus. É isso que o Senhor quer, viver para Ele. E também propagando o Evangelho. Amém? Nós fomos ressuscitados em Cristo, uma nova vida. E o batismo mostra isso, né? Morreu para o mundo, viveu para Cristo. É uma materialização de tudo isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que Cristo também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Irmãos, interessante, né? Essa parte. A ninguém conhecemos na carne. E é verdade. Nós conhecemos alguém no Espírito, na intimidade. E o Espírito de Deus, ele nos mostra quem é realmente quem. Muitas pessoas e tal, até ficam se escondendo. Mas quem tem o Espírito de Deus, parece que o Senhor mostra todo o interior da pessoa. E Deus revela quem é a pessoa. Amém? Se está falando a verdade, se não está, se tem um coração de Deus ou não. Então nós conhecemos alguém pelo Espírito Santo, espiritualmente. Então nós temos que tomar cuidado. E aí eu abro um ponto
para você tomar cuidado com quem você se associa. Amém? Tome cuidado com quem você se associa. 2 Coríntios, na outra folha, 6, 14 e 15. Eu anotei aqui. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque os que associam... Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia é entre Cristo e Belial? Belial, no caso, maligno, tá? No grego. Belial. Era o nome antigo de Satanás. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, nós temos que ter cuidado com quem nos associamos. Isso não estou falando especificamente de montar uma sociedade. Isso é lógico, não monte uma sociedade com alguém que não está alinhado espiritualmente contigo. Tome cuidado. Tome cuidado no emprego. Tome cuidado com os negócios. Tome cuidado com quem você anda. Amém? Então, seja luz. Não se torne trevas ou não fique na penumbra. Muitos falam assim, eu estou ali para ajudar, para levar a palavra e tal. Cuidado, hein? Cuidado. Se você vai levar a palavra, tudo bem, mas você não pode ser um com as trevas. Então, cuidado com quem você se associa. Cuidado com os negócios que você faz. Procure a sua esposa, aqueles que são casados. Converse. Há coisas que, de repente, a pessoa não quer falar para a esposa, negócios e tudo mais. Mas tome cuidado. Se puder falar, fale. Que as mulheres muito são usadas por Deus, ainda mais aquelas que são de Deus, para direcionar o homem, alertar, meu bem, cuidado com isso. Cuidado com essa pessoa. Isso vai te livrar de muitas quedas, de muitos problemas. Então, compartilhe com a sua esposa, dependendo da situação. Fale com ela, meu bem, tal situação, tal pessoa, o que você acha? O que o Espírito de Deus está falando com você? E vai nessa direção, que Ele quer te proteger. Mesmo que seja uma proposta boa, mesmo que você esteja ganhando um bom dinheiro. Cuidado, que o tombo pode ser maior lá para frente. Você não sabe o que a pessoa está fazendo. Você não sabe qual a intenção dessa pessoa. Porque nós só conhecemos alguém espiritualmente. E o Espírito de Deus, Ele quer te proteger. Ele quer te abençoar. Ele quer te guardar. Amém? Cuidado aí, irmãos. Amém. E as mulheres, eu falo, olha, veja mesmo aonde que seu marido está andando. Veja o que ele está fazendo. Porque se der alguma furada, você vai se respingar em você. Então, muitas vezes a gente vai lá e a pessoa fala assim, não, isso aí é com ele que está vendo. Cai nessa não. Cai nessa não, você não é casado com ele? Então, vê se seu marido está fazendo um negócio furado. E vai lá e fala, seja uma profeta de Deus. Fala, meu bem, isso aí não é de Deus. Se você é de Deus, você vai temer a Deus, acerta esse negócio aí. É tipo aí. Você e ele. Não precisa fazer show, não. Acerta isso aí, meu bem. Que eu quero bênção e prosperidade no meu lar. E fica tranquilo. Se tiver dúvida, eu estou aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou falar para você se é de Deus ou se não é. Fica tranquilo. Mas busque, alinhe a sua vida nas coisas corretas. E foge de proposta. Foge de pessoas que são colocadas pelo inimigo para te derrubar. Amém? É de Deus, hein? Glória a Deus. Versículo 17. Nós acabamos de falar decorado, né? E assim, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
É interessante, irmãos, que já vem com uma condicional. Se alguém está em Cristo. Se. Muitos pensam assim, eu estou ali na igreja e tal, mas não está em Cristo. Muitos estão ali, toca, canta e tal, está em Cristo. Beleza, não está. Não é nova criatura. Há pessoas que arrastam procedimentos, situações, olha, então tem que estar em Cristo. Ter o farol. Parar de levar o Senhor de qualquer jeito. Ser um crente verdadeiro. Aí você é a nova criatura. Sabe, as práticas, né? É muito bom essa parte, né? Eis que tudo se fez novo. Não é verdade? Tudo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas lá no passado. Ou seja, venceu os vícios. Venceu tudo. Uma nova vida. Uma vida abundante. Tá, João 10:10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo vem, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Uma vida de qualidade. Uma vida feliz. Do bem. Amém? É isso. Então, uma prática nova. As coisas velhas têm que ficar no passado. As práticas erradas. Irmão, a gente não pode vir para Jesus com uma nova vida e tal, e com coisa errada, irmão, lá atrás. Tem que ter um novo procedimento. Os negócios têm que estar alinhados conforme o Senhor. Senão você é um hipócrita. Não é verdade? Mas eu estou caminhando ainda. Glória a Deus, Deus é paciente. Mas há quanto tempo você está caminhando? Não, estou aí há 10 anos, 5 anos, há bastante tempo, 2 anos, 1 ano, não sei quantos meses. Irmão, se acerta com o Senhor, irmão. Se acerta. Né? Abre mão, renuncie, porque não dá para andar com o Senhor assim. Você vai ficar sempre à margem, longe de Deus. Amém? Então, tem que estar em Cristo. Tudo novo. Novo procedimento, nova forma de falar, prioridades, nova visão, desejos, maneira de viver. Um novo coração. Sabe, irmãos, o homem natural, carnal, ele é muito ganancioso. Eu vejo assim, ganância, interesseiro, não se aproxima de outra pessoa com um coração de ajudar, sempre para ter um benefício. Pode ver. Sempre para ter. Não. Pode ser todos, independente da escala social, até intelectual. Se a pessoa tem um benefício, vou ter, fulano de tal, você poderia me ajudar em tal coisa, tudo bem. A pessoa. Se não precisar daquela pessoa, tá nem aí. Não é isso aí? O mundo é isso. Então a gente que é do Senhor, não. Temos que ver todos como almas. Almas. É um faxineiro, é uma pessoa simples, é um mega, é o dono da empresa, é o outro ali. Amém? Dá a palavra, dá atenção. Então precisamos de ter um coração de Deus e sempre avaliar como é que eu estou. Como é que eu estou? Estou discriminando as pessoas? Estou tratando todos dignamente? Amém? Versículo 18, E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, o amor, o resgate, tudo que nós temos veio de Deus, não veio de nós. Nós fomos atingidos pelo amor do Pai. Tudo veio de Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Amém? Tudo veio. Amém. Como está lá em João 3,16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos salvos porque o Senhor Deus nos amou. E Cristo obedeceu e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo amor. Amém? Da mesma forma, nós temos que levar esse amor. Aí, irmãos, Ele nos deu, Jesus, o ministério da reconciliação. Isso que é importante. Então, Deus, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, falou: agora vocês vão reconciliar as pessoas em Cristo Jesus. Então, quando eu levo o Evangelho, quando eu falo do Senhor, quando você convida alguém, quando você ajuda alguém, se preocupa, liga, irmãos, a nossa igreja faz um trabalho fantástico. É que a gente não pode abrir para todo mundo. Alguns, um ou outro assim, a gente fala e tal, os socorros, os apoios que a gente faz. É tremendo o que nós fazemos. É maravilhoso. Então, você participando da igreja, você investindo, você se preocupando com o irmão, ligando, mandando o WhatsApp, convidando, você está fazendo a obra de Deus. Você está reconciliando a pessoa a Deus. É o nosso ministério. Jesus Cristo, ele saiu, está lá à direita do Pai, deu autoridade para todos nós e falou: agora, vão lá. Amém? Ele nos deu esse ministério poderoso. Versículo 19. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele deu para nós esse ministério da reconciliação. Mateus 28, versículo 18 em diante. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ponto. Ou você acredita ou não. Então você tem que acreditar. Opa! Todo poder. O que é todo poder? É todo poder. Autoridade espiritual. Beleza. Aí ele diz: portanto, ide, em outras versões, fazei discípulos, ou ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vai, pregue, ganha a pessoa para Jesus, ensina a palavra para largar o pecado, servir a Deus. Tudo isso que a gente está fazendo e tal, Pai, batiza, forma igreja. É isso que ele falou nesses versículos aqui. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, olha, é de coração, não é religiosidade. Isso, crê na minha palavra. É isso aí que Jesus falou. Que eu vos tenho mandado. Ele não falou: olha, fica só na lei ali. Não, que eu estou falando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele estará junto. Então, quando eu e você, e como na reunião hoje de manhã, eu frisei bastante, não é só os líderes que têm a autoridade de Deus. Sim, sobre os líderes tem uma responsabilidade ainda maior. Mas entenda que você tem autoridade delegada. Você tem que assumir isso. E mandar uma embora. Começa da sua vida, né? E depois socorrer outra pessoa. Parar de ficar vendo milagre e coisas grandes em videozinho. Ou só os outros fazer, irmão. Você tem que orar e
e ver o poder de Deus agindo na vida da pessoa. Não tem coisa melhor, irmão. Você fica na adrenalina espiritual. Entendeu, irmão? Isso porque o poder de Deus está em você, em Cristo Jesus. Amém? Marcos 16, 15 e 16 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu também quero ler Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Diz assim: eis que vos dou poder, autoridade, para pisardes serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada, em outras versões diz assim, absolutamente nada, vos fará dano algum. O que é isso o Senhor está falando? Se você vê no contexto que ele mandou os 70. Aí eles falaram assim para Jesus: Jesus, o inimigo nos obedeceu, saiu e tal, e desceu como um raio. Pá. Aí ele falou: olha, vocês não ficam animados com relação a isso, não. Você tem que se gloriar que o nome de vocês está no céu. Vocês estão salvos. Mas, aí ele falou esse versículo. Ou seja, não temas. Irmão, tem gente que tem medo até de fazer a obra de Deus, com medo de acontecer alguma coisa com ela. Ah, não. Vai conforme a sua fé. Percebeu? Se você pensa que você, para ter uma bênção, uma coisa, você tem que sofrer, que vai acontecer isso, aquilo, o que você falar vai acontecer. Agora, se você receber de graça do Senhor, de coração, e o Senhor vai te guardar, porque você é obediente ao Senhor, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Vai acontecer isso. Percebeu? Mas, irmão, nós estamos envolvidos aqui no mundo. Nós temos que vencer várias coisas. Cada um tem que vencer, tem que levar a sua cruz, né? Não é verdade? É lógico. Cada um tem algo a vencer. Mas é muito importante você entender que você pode vencer. E você precisa declarar palavras de vitória. E não assumir a derrota e dar força para o inimigo. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Muitos começam a falar coisa que não deve numa briga, irmão. Espiritual. Fale a palavra e creia no sobrenatural. Se você já está na batalha falando que perdeu, que vai perder, que já perdeu, irmão. Percebeu? Tem alguns que falam assim: eu não falei, é sempre assim. Sempre assim. É sempre assim mesmo. Então, cuidado. Olha, e é gente boa, irmão. Não pensa que é... Olha, você tem que ter um entendimento de Deus. E não declarar. Mesmo que os sintomas está... Não declara, não abre a boca para declarar. A situação. Ok? Não arreda o pé. E fale o que o Senhor deseja. Aí você vai ter a vitória. Está entendendo? E não temas. Não temas, o Senhor está contigo. Amém? Eu fui claro aí nessa parte? Irmãos, não é fácil não, irmão. Quero ler de novo Isaías 20. Eu não vou demorar muito não. Logo vamos terminar a mensagem, tá bom? Você vai dormir quentinho. Benção, né? 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Amém? Então, você tem que ter a paz que vem do coração, confiando no Senhor. Amém? Confie no Senhor.
Deus vai agir. Entendeu? Você tem que ficar uma ira santa contra a situação. Se revoltar contra a situação. E não se conformar. E exercer a fé que move montanhas. Amém? Olha só. Isaías 41. 41. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem ou irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. E aí? Deus falando para Israel. Quem é Israel hoje? Somos nós. E prossegue. Buscá-los-á, mas não os acharás. E os que pelejarem contra ti, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Olha só, irmão. Será que Deus estava mentindo aqui ou não é para a gente? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. De repente a pessoa está com uma enfermidade, né, que o médico fala, ó, nem fala para a pessoa, vai morrer, tá? É uma questão de... Ou está uma situação financeira muito difícil e tal, ninguém ajuda e tal. O dono do ouro e da prata fala, eu te ajudo. Aí manda uma outra pessoa, manda para uma igreja que tem um coração e ajuda. Entendeu, irmão? Deus é que faz. Deus é que levanta. Não temas. Ó, é interessante essa parte. Tem outras que é vermezinho. O versículo 14. Coloca aí. Vermezinho de Jacó. Minha versão é bichinho de Jacó. Povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Povozinho, vermezinho, você não é nada, mas eu te ajudo. Qual é a sua necessidade? Só ser salvo e acabou? Morrer? É salvo, eu, tal. Então tá bom, morre e vai para Deus. Beleza? Tá bom. É isso? Nós temos as necessidades aqui na terra. Qual é a sua necessidade? Deus fala, eu te ajudo. Qual? Você crê? Você vai receber conforme a sua fé. Há algumas necessidades nobres. Salvação de familiares. Se apegue. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Senhor, eu quero a salvação. Não, repreende o mal. Há algumas necessidades nobres. Ganhar mais vidas para o Senhor. Eu quero. Ter mais recursos e tal para investir na obra de Deus. Não para se encher de patrimônio, irmão. Casa, não, agora eu quero casa na praia, agora eu quero... Você entendeu? Eu quero ter mais recurso para ajudar o necessitado, ajudar a obra de Deus. Irmão. Não é verdade? Olha que nível. Alinhe a sua
os seus sonhos com o sonho de Deus. Seja fiel a Deus. No pouco, você vai ser no muito. Seja fiel a Deus, que nada vai te atingir. Amém? Glória a Deus. Então ele nos deu essa palavra de reconciliação, para reconciliar a pessoa. Irmãos, as pessoas hoje estão destruídas, desesperadas. Famílias destruídas. Separação é a coisa mais comum. Qualquer hora vai ser difícil quem não está separado. Você está em qual? Estou no terceiro. Eu estou tentando aí. E assim vai. Eu costumo, quando eu vejo, eu falo, homem está difícil, hein? Se você tem um homem, segura, não conta para ninguém. Amarra ele, não deixa nem sair de casa. Tá difícil, homem, rapaz. Homem? Cara que... Tá difícil, hein? Você tem? Ele é crente, é de Deus? Meu amigo. Não perde, não. Virou coisa rara, extinção. Animal, extinção. Extinção, irmão. Né? Brincadeira, irmão. É de Deus. Então, ele veio reconciliar o homem a Deus. E nós temos esse ministério. O Senhor vai te usar para socorrer essas pessoas desesperadas, que não conhecem a palavra de Deus. Ore a Deus, Senhor, eu quero levar a palavra para uma pessoa. Irmão, não se preocupe. Depois você fala assim, olha, quantos eu convidei, irmão, e as pessoas não vêm e tal. Elas estão aprisionadas. Mas quantas vieram e quantas já foram libertas? Irmão, nós temos cada testemunho. Ah, rapaz. É coisa forte, irmão. Coisa de... É o que é Deus que faz, trabalha no coração de cada um e resgata e faz o milagre. Abre o coração, que o Senhor está sempre com a mão estendida para te restaurar. Amém? Somos representantes do Senhor. Quando você tem essa missão de fazer o bem para outra pessoa, de resgatar, de mover no sobrenatural, Deus vai te honrar. Seu filho, sua filha. Irmão, você conseguiu entender que você não está sozinho? Se você está na missão de Deus, você pode estar sozinho, fisicamente falando. Mas está Deus, Jesus, o Espírito Santo e milhares de anjos contigo. Vai temer o quê? Cria na palavra. Vai acontecer. Ninguém me ajuda. Não tem ninguém. Eu te ajudo. Deus fala. Eu te ajudo. Você não precisa da ajuda do homem. Você precisa da ajuda de Deus. Mas aí, irmão, que é a pegadinha. Sabe qual é a pegadinha? Você tem que estar bem com Deus. E muitos, desculpe aí, idiotas, querem estar bem com o homem. É um homem que tem dinheiro, é o chefe, o patrão. Vai tudo, faz tudo, até muda o espírito. Então, o que o cara manda, irmão, se ele mandar lamber o chão, o cara lambe. Porque é o chefe, né? Eu não posso perder esse emprego. Mas Deus fala. Olha, tem uma atividade, não, entendeu? Não fica bem com Deus. Fique bem com Deus. Que Ele vai te promover. Ele vai te abençoar. Promover, que eu digo, não é acabar a sua vida aqui, não. Vai te abençoar. Você entendeu? Fique bem com Deus. O que eu estou falando? Acerte a sua vida. No íntimo. Irmão, não sei dos seus negócios. E eu quero ser sincero, não quero nem saber, irmão.
Eu tenho minhas coisas, né? Quero nem saber. Eu estou disponível se você quiser uma orientação, até para saber o que é de Deus ou não. Mas se alinhe com Deus. Seja íntimo de Deus. Fique bem com Deus. Que Ele vai te ajudar, irmão. É Ele. Irmãos, minha história é uma coisa de louco, né? Mas só vou dizer uma coisa para você. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Você não sabe o que é uma criança, né? A gente vê assim, né? Tá lá o Regis com o filhinho dele, né? E tal. Olhar e ver alguém. Pelo menos alguém que quer te ajudar, sabe? Né? Alguém. Não estou nem falando pai e mãe, irmão. Alguém que quer te dar uma força. Eu via só alguém querendo, poxa, é um peso, né? Mais uma boca. Entendeu o que eu estou falando? Eu me agarrei nisso, irmão. Deus vai me ajudar. Escola pública, eu pegava o que tinha. Era o que tinha. Estudava ali aquilo ali. Eu vou comer isso aqui. No recreio eu comia. Destruía. Era trocentas vezes na fila. Irmão. O que tinha, a palavra de Deus. Deus vai me ajudar. Eu não estou falando para você uma historinha. Eu não estou... um sermãozinho que agora vou te pregar domingo para você ir lá. Eu estou falando da vida. O milagre de Deus na minha vida. Que Deus pode usar você nessa fé para atingir o que você quer. Amém? Você pode, do estágio que você está, você pode ter muitos e muitos recursos, questões resolvidas, alinhado com as questões de Deus também. Amém? Irmão, nesse texto, uma vez eu pregando, eu já falei, era um domingo, na segunda-feira, uma família, irmãos, eles eram muito simples, mas eu vou te falar a palavra, muitos pobres, eles iam levar a filha na semana seguinte, para fazer uma operação na audição. E eles vieram, eu não sabia. Ela foi curada na hora. Abriu o ouvido dela. Puf. Uma reunião simples, irmão. Em casa, eu ministrando. O pai dela ficou desesperado. E falou, ia levar segunda-feira. E foi quando eu estava lendo isso aqui. Povozinho, eu lembro tal. Era administração do barco. Eu falei, se Jesus está no barco, algo sobrenatural vai acontecer. Quando eu falei isso, ela foi curada. Eu não sabia, eles sabiam, mas com certeza Deus viu a necessidade deles e ela foi curada. Eu fui o ano passado agora, né, até lá na região. E aí, tudo bem? Tudo bem, está ouvindo até hoje, está uma benção. Só tem que buscar mais a Deus, né? Está mais na igreja e tal. Mas estava lá. Qual é a sua necessidade? O que está te incomodando? Fala, Senhor, me ajude. Me ajude. Ele está contigo. Ele quer te ajudar, ele se preocupa contigo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.